será objeto de, provavelmente, discussão e votação na semana que vem, com uma moção de repúdio ao projeto de lei número 7596/2017, recém-aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional e que se encontra para sanção ou veto do senhor presidente da República. Esta moção de repúdio, ela vai na esteira de uma centena de outras manifestações oriundas de todos os recantos deste país, clamando ao senhor presidente da República que vete, se não no todo, pelo menos em grande parte, este projeto de lei. E falando assim, é possível que os desavisados creiam que somos contra punir abuso de autoridade. Isto não é verdade. Ao contrário, somos todos a favor de que todo abuso de autoridade seja punido. Não só abuso de autoridade, qualquer tipo de abuso. Aquilo que transborda, aquilo que excede os limites da legislação, tem sempre que ser punido. E nós temos lei que pune o abuso de autoridade. A lei número 4898 de 1965 está em pleno vigor. Pretende-se que ela seja revogada agora, com a aprovação deste projeto de lei que tramita e que agora se encontra com o presidente da República. Mas, na verdade, a Lei 4895, denominada Lei de Abuso de Autoridade, é uma excelente lei. Poderia, eventualmente, até ser mais atualizada, mas não nessa esteira com qual laboraram na calada da noite, em plena madrugada, sem discussão, sem debate público, sem participação da coletividade do Congresso, apenas com meia dúzia de lideranças, aprovaram um projeto de lei que coloca algema não no bandido, que coloca algema na polícia, que coloca mordaça no Ministério Público e que violenta a consciência dos magistrados. Isso é um abuso de autoridade do Poder Legislativo, que jamais poderia atuar nessa direção em causa própria. Há muito tempo nesse país, sempre se algemou os criminosos e nunca nenhuma voz se levantou contra isso. Foi só começarem a ser algemados os colarinhos brancos, aqueles que, através de corrupção, através de desvio de finalidade, mancharam o nome do Legislativo e do Executivo nesse país, e hoje se encontram processados ou cumprindo pena atrás de grades. Foi só quando colocaram algemas nessas pessoas que houve a revolta contra o uso de algema. Então, senhores, vejam que este projeto de lei agora só se justifica por conta do fato de que estas autoridades, entre aspas, estas pessoas que estão no alvo da justiça, que estão sendo buscadas condições de processá-las pelos crimes que cometeram, só agora, numa vingança, numa defesa própria. Para isso não é servido fazer uso de lei, lei não serve para isto. Nessa defesa própria, criaram essas condições para dificultar o trabalho da polícia, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Militar, a Polícia Federal.
que vem prestando um excelente trabalho. Nunca se viu nesse país estas pessoas sendo processadas. Quantos de nós crescemos ouvindo falar que não se punia colarinho branco? Pois agora se pune. Agora estão cumprindo pena ex-presidentes da República. E isso é graças ao trabalho consciente e responsável, tanto da polícia, no caso a Polícia Federal, como do Ministério Público, como da magistratura. Portanto, não ao projeto de lei 7596/2017, que se não precisasse de argumentos, e os argumentos são inúmeros, a começar das excrescências dos termos vagos, dos termos vazios, dos termos amplos. Qualquer pessoa que cursa uma faculdade de Direito sabe que não se pode fazer lei usando esses termos, porque se deixa ao alvedrio do intérprete entender o que significa isso. Pergunto para os senhores o que significa, por exemplo, baixo valor. O que é baixo valor? Baixo valor para quem? Baixo valor para quem ganha um salário mínimo ou baixo valor para quem é arquimilionário? Qual que é a diferença? É a mesma coisa? Como se interpretar isso? E não se pode fazer lei que varia de um para outro. A lei para o salário mínimo é de um jeito, a lei para o milionário do outro, a lei é a mesma. É um problema de interpretação, culpa desses termos vagos. Mas se não bastasse, bastaria apenas dizer que é um projeto de lei de autoria do senador Renan Calheiros para saber que esse projeto de lei merece todo o nosso repúdio.